A adoração real das nossas vidas é aquela que reflete Deus é, na vida e que possibilita outros a se expressar em gratidão por aquilo que eles conseguem ver em nós, através de uma unidade presente na igreja, na comunhão da igreja, ao ponto de atrair aqueles que querem conhecer a Deus. Essa unidade ela tem dimensão desafiadora, que propõe uma nova realidade. Vivemos em uma época em que a palavra unidade é frequentemente proferida, mas raramente compreendida em sua plenitude. Quando olhamos para as palavras de Cristo, na oração sacerdotal, nós encontramos tesouros de sabedoria pronunciada por Jesus, quando ele pede que a unidade dele conosco seja como a unidade que existe entre o Pai e o Filho, o Pai, Deus e ele. E através de um olhar profundo na mente e no coração do nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós podemos realmente entender que somos seguidores seus e mergulhamos em suas revelações, no seu exemplo, como buscamos na adoração conhecer mais este Deus que ele trouxe para nós através da sua própria vida, o Emmanuel, Deus conosco. A unidade no contexto espiritual é a presença ativa, é a cooperação, é a harmonia entre e no corpo de Cristo. É a igreja presente, é um organismo vivo que manifesta a glória de Deus na adoração, em que atrai aqueles que estão ao redor ouvindo. É a habilidade de caminhar junto, compartilhando os mesmos propósitos e objetivos da comunidade, fazendo com que esta harmonia, este amor, ele seja vivenciado. A unidade não acontece por acaso, é uma disposição, uma posição tomada, cultivada, nutrida por meio de dedicação e disposição. Há esforço. Jesus estava prestes a enfrentar um grande desafio, um sofrimento tremendo, sabia da sua missão e que estava chegando quase o fim. Quando ele começa orando, pedindo ao Pai que pudesse glorificá-lo através do quê? De uma glória que ele queria que Deus participasse a ele, e foi participado, para que Deus também pudesse ser glorificado, ou seja, que o seu poder se manifeste, dá glória a Deus por meio dessa manifestação. É interessante notar que essa troca de glória entre o Pai e o Filho é parte fundamental e que estabelece a simbiose, a profunda relação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. No versículo 3 de João 17, nós encontramos Jesus, ele define a vida eterna como conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou. A unidade acontece quando os crentes se reúnem em torno desse conhecimento do único Deus vivo, verdadeiro, e começam então a viver em harmonia com os valores deixados pelo próprio Jesus. É muito importante termos esse discernimento. A unidade que glorifica a Deus. A unidade ela glorifica a Deus porque reflete a sua natureza, a natureza de Deus. Deus é um Deus triuno, é uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando os cristãos se unem em harmonia e cooperação, eles espelham essa unidade. Eles demonstram amor, compaixão e misericórdia, produzindo comunhão entre Pai, Filho e o Espírito Santo. E ao demonstrar esses atributos divinos na vida diária, o cristão torna-se uma presença real no mundo através da unidade, comunicando o reino de Deus ao próximo, um reino que está em e entre nós, de uma maneira diferente de viver, de uma maneira em que é impossível que haja confusão. A presença de Deus ela só produz amor, paz e harmonia. A unidade que nós somos convocados a manifestar, exortados a manifestar, é a unidade também que reflete a vontade de Deus para a humanidade. Deus criou a humanidade para viver em comunhão, em comunidade, para amar e cuidar uns dos outros.
quando os cristãos se unem para ajudar uns aos outros, compartilham seus dons e talentos, trabalham juntos em projetos construtivos e resolvem conflitos de forma pacífica e, na verdade, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nunca conflituando, mas sim sempre harmonizando. A unidade tem um impacto que significa um testemunho para o mundo, uma força poderosa de promoção da justiça em sua plenitude, não apenas uma medida. E essa justiça produz paz e prosperidade em todas as esferas da vida. Quando então os cristãos se unem para trabalhar por um mundo melhor, alinhado com a vontade de Deus e, sobretudo, realizando aquilo que tanto o homem precisa, encontrar-se com Deus. Essa unidade é algo que deve ser vivenciado. É o cotidiano do dia, pelos exemplos, orando tanto pela unidade. É um desafio pessoal de cada um. É promovendo a comunhão também, cada um buscando a comunhão, é buscando entender outros pontos de vista, não apenas o ponto de vista pessoal. E, sobretudo, buscando servir em todas as oportunidades. A unidade glorifica a Deus porque é um convite para que a gente contribua, para que sempre a unidade se faça presente. Unidade que fortalece e que produz aqueles que são capazes de servir e não que esperam ser servidos. A unidade é um meio para um fim maior. Ela fortalece o trabalho do reino de Deus. Quando a igreja está unida de uma forma poderosa para o bem e para o avanço do evangelho, aí está presente a unidade. É quando a união fortalece e possibilita um trabalho fecundo, promissor, oferecendo apoio mútuo àqueles que às vezes querem participar, mas ainda não são capazes. Mas você pode ajudar todos a participarem com o seu dom, com os seus talentos, com mais eficácia e alcançar objetivos. A unidade na igreja local pode ser vista em várias formas, pelo compartilhamento daquilo que você tem que outro falta, compartilhando de maneira a cobrir necessidades materiais e, sobretudo, compartilhando aquilo que você sabe. O teu conhecimento ele pode ser socializado, compartilhado e ser bênção na vida do outro. Ou seja, você colabora em projetos de maneira única, estabelecendo o quê? Manifesta vontade de abençoar todos com aquilo que você sabe fazer. Você não se reserva a um egocentrismo, a um egoísmo, mas você coloca a sua atividade, você se educa de maneira na relação com Deus por uma comunhão e por um desejo de glorificar a Deus, sempre criando ou agindo de forma a mostrar obras sociais de alcance não apenas para o seu interesse, mas para os interesses da comunidade. Unidade é comum unidade e não é igualdade. E com isso vai produzir o quê? Uma redução de conflito, vai pacificar, os conflitos estarão surgindo, mas serão remediados imediatamente, porque na unidade, na igreja, pela unidade se permite que conflitos sejam resolvidos de forma pacífica e de forma construtiva, e na crise nós vamos ver acontecer aquilo que Paulo diz, é até bom que haja conflito, porque aí os sinceros se manifestam, aqueles que realmente querem o melhor para o grupo. Manutenção de valores cristãos momentos que nós somos desafiados quando a igreja passa por conflito. A unidade na igreja também se traduz em manutenção de valores morais, espirituais, movido e sustentado pelo amor, pela compaixão, pela graça. Graça imerecida que você concede àqueles que não merecem. A unidade pode começar na adoração, na oração, nas práticas por ações que você não precisa publicar, mas você pode viver ações que edificam vidas, atitudes para com os outros, ou seja, considerando os outros de tal maneira que você estará sempre abençoando e tendo como alvo próximo. E aí fica a pergunta, o que você tem feito para incentivar e manter a unidade
do grupo onde você está, da igreja onde você congrega e da concepção de vida que você tem da sua família, o que você tem feito. Porque na unidade nós atraímos pessoas para terem sentimento de amor, tremor e respeito. A família que pratica a unidade, a igreja que tem e conserva a unidade, e, sobretudo, a comunidade, a sociedade que vivencia essa experiência através, vendo na sua vida. A unidade entre os crentes atrai pessoas para a fé. Jesus orou para que a unidade entre seus discípulos fosse um meio para que todos vissem que eles eram discípulos de Jesus. Quando os crentes vivem em unidade, testemunham o amor e o poder de Deus de uma maneira poderosa. A Bíblia nos diz que o amor é o maior sinal de que somos discípulos de Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está lá no Evangelho de João 13:35. Através da unidade, esse amor é evidenciado. Jesus orou especificamente pela unidade da igreja dos discípulos. Seus discípulos precisavam se sentir unidos e capazes de fortalecer uns aos outros nessa longa e desafiadora caminhada até o destino final, o fim definitivo de tudo, o ponto final da história. Então a unidade indica para os cristãos que a missão de Deus por meio de Jesus, ela teria uma conclusão até que ele volte. A ceia é uma demonstração disso, quando ele diz, olha, celebre, traga a memória, lembrando de tudo que foi feito até que eu volte. Quando os cristãos trabalham juntos em unidade, isso pode ser um testemunho poderoso e alcançar muitas vidas. As pessoas estão constantemente em busca de comunidade que demonstra amor genuíno e relacionamento autênticos. A unidade cristã pode preencher anseios e atrair aqueles cristãos espiritualmente famintos, angustiados, desesperados, carregando fardos pesados. A Bíblia nos diz que o amor é o maior sinal dos discípulos. Quando os cristãos se amam e trabalham juntos em unidade, eles apresentam ao mundo a verdadeira vida de Deus. Um Deus que está vivo e age na história. É importante lembrar que a unidade não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para um fim maior, que é a glória de Deus. Nós vivemos em unidade para que Deus seja glorificado e essa unidade agrade a Deus. É como um pai vendo uma família, sua família reunida e os filhos de forma pacífica, convivendo, celebrando. Isso leva à proclamação da boa nova, o evangelho da salvação e que resolve o problema da vida do ser humano. Então aqui nós vamos considerar passos que você precisa dar na sua vida para que você possa ser um cultivador da unidade do seu grupo, da sua igreja, da sua família. Cultive o amor. O amor é a base da unidade. Busque ativamente amar cada um daqueles que estão próximos de você e que convivem com você de maneira ordenada. Faz parte da sua história. Pratique a comunicação, mantenha canais de comunicação abertos. Esteja disposto a ouvir, a dialogar. Busque soluções pacíficas e não conflituosas. Quando surgir conflito, procure soluções práticas da maneira mais simples, promovendo paz e reconciliação. E finalizando, priorize a missão. Lembre-se que a unidade serve a um propósito maior, que é a propagação da boa nova, que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Priorize a missão de Deus em todas as suas ações e então acontecerá aquilo que todos querem: superar os conflitos existenciais na busca de uma unidade, vencendo as diferenças e sabendo que, ainda que desiguais, não buscaremos a igualdade, mas sim a unidade, num amor que somente é possível por causa do próprio amor de Deus que foi demonstrado na cruz. A oração sacerdotal de Jesus, ela foi bem clara: Pai,
Eu rogo por este e por aqueles que hão de crer em mim. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que hão de crer. Ouvindo a palavra, hão de crer. Essa unidade, então, nós devemos buscá-la para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.